Nesta quinta-feira, tá certo? O pessoal que tá nos mandando bom dia. A Daiane tá dizendo que estamos sem áudio. Pessoal, todo mundo tá com problema de áudio, será? Quem estiver nos ouvindo, por favor, mande um joia para nós. Não, estamos sem áudio. Estamos aqui, vamos entender se é realmente para todo mundo. Não é, acho que estamos. Pessoal que tá com probleminha de áudio, saiam e entrem novamente, tá? Na nossa live, porque para nós aqui tá tudo. Eita, tá todo mundo falando que tá sem som. Não, tem gente que tá falando que tá normal. Normal, áudio ok. Então, beleza pura, vamos seguir por aqui. Eu vou deixar aqui um recadinho, ó. Pessoal que tá sem áudio. Vou deixar aqui, tá? Ó, pessoal sem áudio. Saiam e entrem novamente. Obrigada. Certo? Que leitura labial ainda não fazemos, não é verdade? Tem quem faça, né? Pessoal, vamos então ajustando o áudio, como eu falei, já deixei aqui o recadinho. Vão mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, e a gente vai tentando te atualizar de tudo por aqui, tá certo? Vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos. Olha só, Bolsa de Chicago, grãos em alta na manhã dessa quinta-feira. A soja volta para os 17 no julho, tem agora 17 dólares e 1 cento por bushel, uma alta de 0,7%. O milho, 7 dólares e 32, subindo 0,2%. O trigo, 10 dólares e 51, com alta de 0,9%. E posso adiantar que essa alta de quase 1% no trigo ajuda a puxar os preços do milho e da soja, né, naturalmente. Ainda na Bolsa de Chicago, o farelo de soja segue operando em alta, 0,9% de ganho para 416 dólares e 40 centos por tonelada curta no primeiro contrato, e o óleo de soja também em alta, 0,7% de ganho para 78 centos e 62 por libra-peso. Perceba que o farelo, assim como o grão, assim como o trigo e o milho se recuperam. Ontem o trigo e o milho voltaram a fechar com baixas bastante agressivas e o óleo subiu, foi o que ajudou a dar suporte nos preços do grão, inclusive ontem, tá? E na sequência a gente vê então o farelo se recuperando, milho e trigo também. E lembrando, né, a relação do farelo com o trigo e com o milho é bastante próxima, tá? Já já a gente vai comentar todas essas situações e entender também por que sobe a soja continua nesse movimento de alta e os preços do milho e do trigo ainda testam baixas mais agressivas, tá? O Eduardo Vanin já nos trouxe essa explicação pelo blog da Agriinvest, que inclusive se você não segue ainda, acompanhe inteligência.agrinvest.agr.br, informações de quem vive o mercado, como eu sempre falo. Então, vale a pena você acompanhar também este blog, tá? Bolsa de Nova York agora. Café tá subindo e não é pouco. 3,6% de ganho nesse momento para 2 dólares e 39 mais 58 por libra-peso. O mercado do café vai recuperando patamares aí muito importantes, né? Vai buscando essa retomada consistente e me parece que o caminho tem sido bem trilhado. O açúcar cai um pouquinho hoje, 0,2% de baixa para 19 centos mais 37 por libra-peso. O algodão também sobe, 1,2% de alta para 1 dólar e 37 mais 65 por libra. No petróleo, o dia é de recuo e correção, depois das últimas altas, tá? No WTI, a baixa de 2,3% para 112 dólares e 58 centos por barril. E no Brent, a baixa nesse momento é de 2,6%, acabou de virar, 2,06%. Para o barril valer 113 dólares e 88 centos. Lembrando que nos últimos dias os preços já testaram aí a casa dos 120 dólares o barril mais, né? É essa volatilidade que, como eu falei, não ia fazer distinção entre as commodities, permanece completamente volátil este mercado, ou estes mercados todos de commodities, e assim a gente deve ver ainda por um tempo considerável, tá? O gás natural sobe, tem alta hoje de 2,4%. O ouro, a prata e o cobre também em alta. O ouro sobe 0,5%, a prata 1,06% e o cobre é o destaque, 3% de alta, tá? Então temos aí
altas para as commodities energéticas e agrícolas, metálicas e agrícolas. Nas energéticas, baixas para o petróleo, alta para o gás natural. Uma outra informação importante, o dólar index. Vamos dar uma olhadinha como é que ele está se comportando hoje? Dólar index caindo um pouquinho, 0,4% de baixa nesse momento, tá? Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, informações também da Agriinvest Commodities. Baixa para o farelo e para o milho, ambos fecharam em queda no mercado futuro chinês e o óleo ainda subindo. Resumo do financeiro, mais fundamentos da Agriinvest? Temos bolsas em leve alta, dólar index em baixa, petróleo em queda, preços do diesel e gasolina batendo recorde em vários países. É aquilo que eu sempre falo. Se vocês imaginam que o quadro inflacionário se limita somente ao Brasil, né, estão muito enganados, senhoras e senhores, né? É uma complicação geral. Então, temos essa condição. O apagão dos derivados pode ser um adversário tanto ao crescimento global. A Europa estaria pronta para cortar as importações de petróleo russo em 90%, o que vai significar mais demanda para os demais exportadores, né? O Egito está atrás de trigo. O Egito pensava em produzir ali, ou planejava, estimava, produzir cerca de 12 milhões de toneladas. Por condições de clima adversos em algumas regiões, não vai conseguir alcançar essa produção, vai ter que ir a mercado. E ontem eu fiz um podcast muito consistente sobre o mercado de trigo, o cenário global de oferta, de demanda, de formação de preços efetivamente, com Marcelo Debaco e Rita Debaco para o Conversa de Cerca, onde ele explicou todo este momento do trigo, né? Os dois explicaram com muitos detalhes. Então vale a pena vocês recuperarem esse conteúdo, tá? É um conteúdo muito rico, e a gente vai ter que, então, monitorar ainda muito de perto esse comportamento, porque ele vai nos trazer sinalizações importantes sobre outros mercados. Então, o Egito, que é um dos maiores importadores globais de trigo, se não é o maior, tem, então, essa projeção aí de vir a mercado para fazer mais algumas compras, tá? Ainda com informações da Agriinvest, a Austrália deve ter outra grande safra de trigo, ponto para o Laninha, né? Se tira em alguns países o potencial produtivo, dá potencial produtivo para outros, né? Redução de chuvas para o Canadá e para o norte dos Estados Unidos, reunião da ONU com o Kremlin para o dia 8 de junho, vão se reunir o ministro das Relações Exteriores e uma delegação russa, né, liderados ali pelo ministro Sergei Lavrov, vão para a Turquia para tratar do corredor de exportação para produtos agrícolas ucranianos e produtos russos, principalmente fertilizantes. Essa reunião tem esse intermédio da Turquia, já houve uma ligação preliminar ali entre Vladimir Putin e o presidente Erdogan da Turquia para fazer esse meio de campo, e a ONU envolvida agora nas negociações, porque parece que acordaram finalmente para o problema da segurança alimentar. Porque qual que é o cenário? Desde o dia 1 da guerra, os preços das commodities agrícolas dispararam. O trigo está no coração dessa disputa. O fertilizante, a mesma coisa. Se você não tem fertilizante para fazer a safra, se você não consegue escoar aquilo que está num país que é, né, um outro celeiro do mundo, ao lado do Brasil, ao lado dos Estados Unidos, né, como é que você não começa a discutir isso logo? No primeiro dia, no dia 1, são mais de 100 dias de guerra, são 100 dias de guerra, né? No dia 1, tinha que estar no plano, ok, vamos nos destruir, vamos brigar até a morte, só que a comida precisa ser garantida, porque não é só a nossa população que vai sofrer, além da nossa população sofrer e ficar desabastecida, a gente vai desabastecer o mundo. Como é que a gente vai tratar? Ou a gente vai fazer esse cerco medieval, né, como bem colocou ontem o Marcelo Debaco, esse cerco medieval em torno da oferta de alimentos. Isso é inadmissível. Mas daí começaram a discutir isso só agora, né? Não nós aqui no Notícias Agrícolas que estamos fazendo esses alertas desde o dia 24 de fevereiro, quando começou a invasão russa ao território ucraniano. Já era sabido que isso ia acontecer. Os estoques globais de trigo, eles atendem 58 dias de demanda tão somente, tá? 58 dias de demanda. Se tudo parar agora, se ninguém mais se mexer, os estoques de trigo que a gente tem, 58 dias e acabou.
é tchau, tchau, vamos achar outra alternativa. Só que quando a gente pensa em demanda por trigo, a gente está falando de uma demanda que é dificilmente substituída, principalmente para alimentação humana. Para alimentação animal, você tem outras alternativas, outras fontes, né? Principalmente porque o trigo é um alimento bastante proteico. Então, isso está em jogo, isso está em xeque e a gente tem essa discussão começando a acontecer só agora. Vamos criar um corredor de exportações. O corredor tinha que ter sido garantido no dia 1, né? Mas vamos tratar disso no dia 100, sem problema nenhum. A inflação está lá em cima, o mundo está se fechando, cada um olhando para o seu umbigo naturalmente, faz todo sentido, olhando para atender ali as suas populações e restringindo as suas exportações, né? Porque o temor de uma escassez de oferta é muito iminente, tá aí, é latente, né? Então, senhoras e senhores, ainda vai complicar, tá? Ainda vai complicar porque, né, primeiro o dinheiro e depois as outras coisas. Mas enfim, vamos nessa. Complementando aqui as informações da Agriinvest, os Estados Unidos aprovaram o envio de mais armamentos para a Ucrânia, mísseis de médio alcance, e abre aspas para o senhor Eduardo Vanin. O recado é claro, os Estados Unidos acreditam que a solução é militar, né? O Joe Biden, paz e amor, ficou lá na campanha com a Kamala Harris, né? A criação do corredor de grãos é realmente possível? Para mim também é bastante questionável. A Rússia carregou um cargueiro com bobinas de aço em Mariupol. Foi feito o seguro do navio? Se sim, é mais um sinal de que o fluxo pode voltar ao Mar Negro, porque além da questão dos portos fechados, dos portos comprometidos pelos ataques e desses mísseis que estavam ali no mar, né, dessas minas e tudo mais, não vou saber dar detalhes para vocês, mas é uma operação completamente enorme, né? É uma situação muito grave, é uma zona de guerra total ali, Mar Negro, Mar de Azov. Além de tudo isso, tem essa questão dos seguros, né? Dos navios não quererem atracar nos portos do Mar Negro, porque os seguros já não cobrem mais uma série de riscos que estão ali impostos. Então, além de tudo, os custos logísticos estão nas alturas, né? Para falar de Mar Negro, Mar de Azov, nem se cogita. Agora, se isso realmente começou a acontecer, o fluxo vai começar a voltar, tá? Tem uma informação, uma notícia bem completa sobre a questão como é que chama isso? Da logística aqui no Notícias Agrícolas, tá? Todas as alternativas, como é que as coisas estão agora, quais são as possibilidades, qual é a possibilidade com a chegada desse corredor, a efetivação desse corredor, né? Tem um monte de, né, enfim, de situações aí pra gente monitorar, tá? Então esses são pontos que atingem e alcançam todos os mercados, vão impactar, como eu falei, o coração desse conflito, mas só 8 de junho, hoje é dia 2, né? Ainda falta uma semana para a gente começar a pensar em discutir, né? Aí o Sergei Lavrov vai para a Turquia e a gente vai ver o que vai acontecer. É uma coisa louca. Enfim, seguimos por aqui. Então, esse é o resumo dessa manhã de quinta-feira, senhoras e senhores, tá? Tá só começando. Bom, vamos desdobrar estes mercados, vamos entender e vamos começar pelo café, que eu acho que é o principal destaque, ou um dos principais destaques da manhã dessa quinta-feira, dadas essas altas superiores a 3% entre os contratos mais negociados, né? E segundo, perdão, pessoal, perdão. Hoje a bolsa de Nova York abriu um pouquinho mais tarde. Então, as movimentações que eu estava olhando aqui eram do fechamento de ontem. Peço desculpas, mas ainda assim, ontem fechou com mais de 3% de alta o café e hoje está nessa correçãozinha técnica, nada muito severo, baixas de 0,1% para os principais contratos. O julho tem $2,39 mais 15, o setembro $2,39 mais 5, o dezembro $2,38 mais 10 por libra peso e o março $2,36 mais 20. Aí sim, volto a dizer, né? O que eu falei mais cedo faz sentido ainda. O café está voltando a patamares mais elevados, buscando essa recuperação, se aproxima dos $2,40 por libra, que é um patamar importante para esse mercado, e ele tem ainda um quadro de fundamentos que, além de altista, é sustentável e é conhecido pelo mercado.
Então, essas correções técnicas, elas vão acontecer vez ou outra. E segundo a abertura de mercado da Virgínia Alves, que já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, olha só, o mercado futuro do café arábica abriu a quinta-feira com uma desvalorização técnica, devolvendo parte dos ganhos das últimas sessões na Bolsa de Nova York. No último pregão, as cotações avançaram mais de 3% no exterior, ouça, com suporte na redução dos estoques certificados na ICE, lá em Nova York, condições climáticas no Brasil preocupando e também apoiado na alta do petróleo. Como eu falei, o mercado veio subindo forte, testou acima de 120, hoje também está recuando. Os problemas logísticos, a Covid-19 na China e a oferta mais apertada nesse ano por conta da quebra no Brasil continuam no radar, dando suporte aos preços, mesmo em período de colheita da safra brasileira. Tá? Abre aspas para o senhor Eduardo Carvalhais, o clima vai ser uma preocupação constante daqui para frente. Começamos junho e o inverno se aproxima. Nesses tempos de incerteza e mudanças climáticas, estoques baixos e quebra de safra no Brasil, além de em outros países produtores, as cotações do café na Bolsa de Nova York, que é o principal indicador para este produto, ainda vão oscilar muito, diz então o senhor Eduardo Carvalhais, um dos mais experientes analistas do mercado de café. Quando a gente olha para a formação dos preços no mercado brasileiro, no mercado interno, vocês vão ver que as altas ontem também foram muito fortes e superaram 3% para o tipo 6 bebida dura, se aproximaram de 4% essas altas, e para o cereja descascado, os ganhos variaram ali de 2,2% a 3,7% nas principais praças de comercialização pesquisadas pelo Notícias Agrícolas. Os preços ainda são remuneradores, há pouco café para se avançar com os negócios, mas eu acho que a gente está vendo o cafeicultor aí tentando justamente cadenciar os seus negócios, buscando achar as melhores oportunidades, entender essa movimentação do mercado para então definir as suas estratégias. Inclusive, tem uma pessoa aqui me perguntando sobre o futuro dos preços do café, né? Deixa eu ver aqui. Quem foi que me perguntou? Qual o futuro do café arábica, né? Alguém me perguntou isso, mas enfim, a gente chega lá. Ó, vamos lá. Aqui, o Júlio Balducci, qual a previsão para o preço do café arábica? A gente, como eu falei, Júlio, tem esse cenário, então, de fundamentos fortes, né? E estamos de olho nessa movimentação. Fundamentos que já são conhecidos pelo mercado, é importante lembrar. A partir do momento que o mercado sabe aonde ele está caminhando, né? Ele caminha com um pouco mais de coragem, um pouco mais de como é que é o nome disso? De segurança, né? Mas conforme as notícias forem aparecendo, as perdas forem se confirmando aqui no Brasil, o clima ainda traz certa incerteza e certa preocupação, a gente vai vendo essas altas mais fortes, como foi o caso de ontem, quando subiu 3%, e hoje, na hora de cair, cai um pouquinho só, né? 0,1%, 0,2%. Por quê? Porque são correções técnicas pelas quais passa o mercado, normal. Outro ponto importante para o mercado de café e para qualquer commodity que a gente comercialize, né? Andamento dos preços do mercado cambial. 4,80 é a cotação desse momento, 0,2% de queda, tá? O mercado vai recuando, o mercado de câmbio está bastante volátil e tende a seguir bastante volátil. Não se esqueçam que é ano de eleição presidencial, isso faz diferença, né? Então a gente vai ter que ter essa percepção também e esse entendimento de que o dólar vai continuar impactando na formação dos nossos preços, tá certo? Então essas são as primeiras informações do mercado do café. Para o mercado do açúcar, testamos aí leves baixas também, o mercado acompanha a desvalorização do petróleo, mas segue muito atento às origens do açúcar. A safra aqui do centro-sul do Brasil, que é a principal região produtora do país, está avançando, né? O terminal de Londres hoje está fechado por conta do jubileu de platina da Rainha Elizabeth. São 70 anos de reinado, senhoras e senhores, de reinado, tá? Porque, ela tem 90 anos. Não, ela deve ter uns 150 e a gente, né, passa pelos 90, porque a mulher é um colosso. Então, Londres hoje fechada pelo jubileu de platina da senhora Rainha Elizabeth, Londres trabalhando com pequenas perdas ali, como eu falei, acompanhando o petróleo, mas bastante atento
as questões das definições do mix pelas usinas, etanol ou açúcar, o que vamos produzir mais, e as origens que estão chegando com novas ofertas agora ao mercado, tá bem? Como eu falei, aqui no Centro-Sul a gente está avançando, estamos acompanhando, tá? Nesse momento, vamos abrir aqui as cotações, né, para dar uma olhadinha nos preços, mercado futuro do açúcar na Bolsa de Nova York. Julho, 19 centes mais 35 por libra, o outubro, 19 centes mais 51, o março, 19 centes mais 84, maio, 19 centes mais 18. As perdas variam de 0,05 a 0,5% nos contratos mais negociados. Tá bem assim? Então, este é o mercado do açúcar nessa quinta-feira, 2 de junho de 2022. Bom, falamos das nossas soft commodities, agora eu vou falar sobre o mercado do boi gordo, informações do aplicativo AgroBrasil, do meu amigo Daniel Lopes, Caio Junqueira e todo o seu time. Eu quero trazer o Caio aqui no Bom Dia Agronegócio para ir respondendo para vocês as perguntas do mercado pecuário, né? Vocês me perguntam sempre sobre os preços do bezerro, sobre os preços dos animais de reposição, né? O boi magro e tal, como é que estão os custos de produção, essas relações do boi gordo com o boi magro, do boi gordo com o bezerro. Tô tentando trazer então o Caio Junqueira. Me digam se vocês acham bacana a gente falar mais sobre o mercado do boi gordo aqui no Bom Dia Agro, porque já temos todos os dias, né? O Alexander Horta traz um convidado diferente todo dia ali entre 11h30 e meio-dia. O ao vivo é com o Alexander Horta na bancada tratando do mercado pecuário. O Alex é um grande conhecedor. Mas para ir respondendo essas perguntas de vocês, acho que pode ser bem legal a gente ter o pessoal aqui do aplicativo AgroBrasil. Tá? Aliás, se você não tem esse aplicativo ainda, baixe @agrobrasilapp, vai direto para o perfil deles, que lá tem um link na bio para você baixar esse aplicativo, ou procura por esse nome que eu deixei aqui para vocês nos comentários, e aí é sucesso e vai fazer bons negócios no mercado de pecuária. Fechado? Carlinha, quando puder, traz informações sobre os óleos. Deixa comigo, Fabiola, a gente já chega lá, tá? Então, informações sobre o mercado do boi gordo. Nesta quarta-feira, o aplicativo AgroBrasil captou bom volume nos registros de negociações com lotes maiores, o mercado retomando seu fôlego, voltando às compras, porque nós vimos um início de semana mais tímido, poucos negócios, na sexta-feira já estava assim, então me parece que agora o volume de negócios está melhorando aqui para o mercado nacional. Mas o mercado físico ainda está bastante travado, com as indústrias, segundo o aplicativo AgroBrasil, sem tanta necessidade da compra, já que as escalas nesse momento estão mais confortáveis. A gente vai detalhar as escalas aqui e vocês vão entender. No entanto, esse aumento que as escalas vinham apresentando gradativamente parou, né? Elas estão alongadas, elas estão confortáveis, mas elas pararam de crescer, tá? Estado de São Paulo, valores da arroba, 300 a 310 reais, tá? Média de negócios, R$ 305,74. As escalas no estado paulista, 11 dias, tá percebendo? Estão alongadas, mas parou de crescer. No Mato Grosso do Sul, negócios sendo registrados a R$ 280 reais por arroba e as escalas estão em 8,2 dias em média, tá? Para Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, mais um dia sem registros de novos negócios acontecendo. No entanto, temos para Mato Grosso escalas de 6 dias e meio, Minas Gerais 12,7 dias, Goiás 10,7 dias, tá? Se você quiser mais informações sobre o mercado do boi gordo como essa, baixa o aplicativo, o aplicativo AgroBrasil App, tá? Brasil com Z, não se esqueça. E aí você vai pegar ali um termômetro muito fiel do mercado pecuário. Lembrando que os preços que a gente traz aqui, no resumo do Daniel, eles são preços com pagamento à vista e livres de impostos, ok? Então, essa é a cena atual do mercado do boi gordo. Resumo dessa quarta-feira. Vamos ver como é que a gente vai começar, então, o próximo dia, né? E como vamos terminar a semana. Né, poucos volumes de negócios sendo registrados aqui nesses últimos dias, e nós podemos perceber também, segundo a entrevista de ontem do Alex, que inclusive foi com o Caio Junqueira, que além de liderar a equipe do aplicativo AgroBrasil, é analista da Cross Investimentos, escalas de abate nos frigoríficos ainda estão longas, mas a boa notícia é que pararam de crescer e os preços mínimos da arroba
voltaram a subir. Semana é boa para a demanda no mercado interno, mas as compras da China seguem sendo uma grande incógnita. Precisamos lembrar que nós temos 4 plantas, né, no Brasil com as exportações restritas ali, suspensas por um tempo, porque acharam ácido nucleico do coronavírus numa... Como é que é o nome disso? Numa embalagem, né? Ou nas embalagens desses frigoríficos, enfim. Ainda é uma incógnita, então, a demanda chinesa, tá? Pessoal, vou te dar uma dica. Se você quiser saber mais sobre a questão da cigarrinha do milho, tem pesquisadores da Embrapa falando sobre isso ao vivo, agora no Notícias Agrícolas. Então, se você quer saber sobre isso, eu libero você para ir assistir ao vivo. Ou já vai estar disponível na íntegra para você essa conversa que o Guilherme Dorigatti está fazendo com os pesquisadores da Embrapa, porque as perdas pela cigarrinha do milho, mais uma vez, estão castigando a safra de milho aqui no país, e a gente precisa entender o manejo, como se prevenir, como manejar, é realmente difícil, e a gente sabe que é uma das preocupações para o milho agora, tá? Mas, de qualquer forma, já vai estar tudo disponível para você. Bom, vamos dar uma checada aqui nos nossos comentários antes da gente falar da soja, do milho e do trigo, porque a soja está intensificando seus ganhos, tem mais de 12 pontos de alta agora e vai acompanhando o trigo, que sobe mais de 14, tá? Deixa eu ver aqui como é que estão os derivados para falar para a Fabiola se o óleo dela está subindo ou caindo. Mais de 1% de ganho, tá, Fabiola? Já imaginava, né? Vamos falar já sobre isso. Vamos só aqui passar pelos nossos comentários, né? Saber se eu deixei de responder alguém sobre algum produto do que a gente já tratou. Mas, enfim, vamos juntos. Bom dia, Carlinha de Goiânia, o Rômulo Baruch. Vamos lá. Bom dia, e seu Ildefonso Alzec conosco, coisa boa, bom dia. Bom dia, assisti a entrevista sobre o arroz, muito boa, obrigado. Júnior de Capivari, que bom. Ontem fizemos um resumão ali do mercado de arroz com o Evandro Oliveira, analista e especialista em mercado de arroz da Safras e Mercado, e com o presidente da Federa Arroz, o senhor Alexandre Velho, e a gente chegou numa conclusão. Há uma valorização dos preços agora, no cenário internacional, que está bastante descolado de outras commodities, no mercado interno, mas os custos de produção ainda muito elevados acabam desestimulando o produtor de arroz aqui no Brasil, que tem que enfrentar também a TEC zerada para importar arroz de fora do Mercosul, né? E essa é uma medida de médio prazo, vai até o final de 2023. E aí, o senhor Alexandre Velho já veio com a braba, né? A gente pode ter uma queda na área de plantio do arroz aqui no Brasil de 10% a 20% na próxima safra. Os custos estão muito altos e houve uma deflação nos preços do arroz nos últimos meses de 11,5%. Então, os custos subiram mais do que os preços, né? Os preços caíram, os custos subiram e o produtor está bastante preocupado, né? Então, o mercado do arroz vai caminhando com essas informações, tem preços interessantes nesse momento, mas tem essa preocupação com o custo, tá? O Demas perguntou sobre o café, eu já falei bastante sobre o café aqui no começo da nossa live, né? O Abraão Gentil da Silva, bom dia, Carla. Notícias Agrícolas sempre dando um show de notícias para informar o produtor rural. De Nova Aurora, Paraná. Obrigada, Abraão. E pessoal, hoje é o último dia da votação na segunda etapa do prêmio do Portal dos Jornalistas Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Gente, o link para vocês votarem tá na nossa bio aqui no Instagram, tá nos nossos perfis, no @jornalista da soja, eu vou deixar para vocês aqui. E tá no nosso LinkedIn, tá em todo canto, porque hoje é o último dia, tá? O Notícias Agrícolas está concorrendo em 2 categorias, canal digital e site blog. O ano passado a gente levou na categoria site blog, o mais admirado site blog da imprensa do agro, excelente. E os nossos jornalistas também estão concorrendo, né? Eu, o Alexander Horta, o Jonatas, a Virgínia, a Letícia, o Guilherme, o Erickson, o João Batista Olive. O ano passado o Alexander Horta ficou em segundo lugar, então a gente está contando com o seu voto. Hoje é o último dia, tá? Para votar nessa segunda etapa. Então, bora! O Demas, café subindo, graças a Deus, Carlinha. É mais ou menos por aí. Bom dia, agro. Estimativa de preço para a safrinha de milho no Goiás. Bom, a gente tem agora um milho um pouquinho mais pressionado por conta do avanço da colheita, mas já a gente vai falar mais sobre milho, tá? Aí eu abro aqui o levantamento do Vlamir e a gente vai direto para Goiás, tá? Vendemos a $10 e compramos a 120 o barril. O Aran Oliver falando do petróleo, né?
É mais ou menos por aí, né? O Elvis de São Paulo, capital paulista, sempre conosco também. Bom dia, Elvis. Temos aqui o Lúcio Nunes. Ótimo dia, falo de Recife. Como vai ficar o mercado de arroz? Já trouxe, né, Lúcio? Vale acompanhar essa entrevista, tá? Do Evandro Oliveira e do Alexandre Velho, certo? Dona Eliana, muito bom dia, Agro e Carla Mendes. A Rita Debaco com a gente. Bom dia, Ritinha. Bom dia, Marcelo. Bom dia, família Debaco, que ontem nos trouxeram um incrível detalhamento do cenário para o mercado de trigo. Confiram este episódio do Conversa de Cerca de ontem, tá? Com Rita Debaco e Marcelo Debaco. O Demas, é uma vergonha a falta de atitude severa sobre a Rússia. Tá complicado. A geopolítica, a questão diplomática, tá tudo meio difícil. A Fabiola, bom dia, Carlinha, bom dia, Fabiola e amigos. Bom dia, Carla e equipe. A Bia Quirino, bom dia. O Lucas, boi gordo, Carla, sobe esse mês com certeza. Que Deus permita, vamos acreditar. O Riquelme José. E os fertilizantes, como ficam? Altos, mas estão apresentando uma baixa considerável, tá? Quem está liderando esse recuo aí das cotações é a ureia. Os preços da ureia estão caindo forte, já caíram mais de 30% nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países também. Na China, me parece que talvez nem tanto, mas a demanda um pouco mais contida nesse momento está promovendo uma baixa nos preços dos fertilizantes. Isso é bem interessante porque abre uma janela de compra para o produtor brasileiro ou onde quer que ele esteja, porque os preços estão passando por esse momento. Então, vale a pena dar uma olhada nisso, tá? Hoje entra uma matéria sobre essas questões dos preços e esses recuos recentes aqui no Notícias Agrícolas, tá, Riquelme? A dona Indiamara Marasca conosco, amei o Look Agro. Celeste sempre conosco, né, Índia? E eu acho que por enquanto é isso, né, pessoal? E vou falar sobre o óleo que a Fabiola me pediu. Bom dia, Carla. Café subindo e boas perspectivas para os produtores, pessoal da Aventura Agro. É isso aí, boas perspectivas é um fato, né? E é mais ou menos por aí, certo? Já eu chego aqui no nosso YouTube, tá bem, pessoal? Vou trazer. O pessoal aqui estava desesperado também, né? O Virgílio, o Alex, sem áudio. Tudo bem agora, né? Então, pronto, vamos nessa. Alex, obrigada pelo seu recadinho aqui, viu? Café subindo, acho que não, tá no 0-0, é isso mesmo. Eu que, né, demorei aqui para dar o refresh e como hoje Nova York abriu um pouquinho mais tarde porque Londres está fechada, né, acabei falando sobre as altas de ontem, mas já fizemos a correção, tá, Alex? Obrigada. Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no mercado de grãos agora? Soja, julho, 17 dólares e 3 centes por bushel, 12 pontos mais 75 de ganho. O agosto, 16 dólares e 38, tem 13 pontos de alta. O setembro, 15 dólares e 61, subindo 11 pontos e meio. E o novembro, 15 dólares e 24, com alta de 9 pontos mais 25. Senhoras e senhores, olha só, até coloquei na minha abertura de mercado essa aspas do Eduardo Vanin, que explica por que o mercado da soja está subindo e o milho nem tanto. Ele disse o seguinte: o rápido avanço do plantio do milho nos Estados Unidos, a rentabilidade melhora em relação à soja, a demanda maior para a soja e a baixa competitividade do cereal americano no mercado internacional são alguns dos motivos que fez com que essa relação voltasse a favorecer a soja sobre o milho. A demanda pela soja americana está bem forte nesse momento, não só para a soja da safra nova, mas também ainda para a soja da safra velha. É até uma demanda meio que fora de época, né? Dado o cenário que foi consolidado nesse quadro global de mercados, né? E quando a gente olha para o complexo soja, é um momento onde as compras estariam sendo feitas aqui no Brasil, mas além de estarem sendo feitas aqui no Brasil, também estão sendo feitas nos Estados Unidos, porque há uma competitividade maior para essa soja nos embarques um pouquinho mais alongados. Para a soja da safra nova, a safra americana já é mais atrativa, já é mais barata a partir de agosto, né, segundo os cálculos também da Agriinvest e dos demais analistas. Então, a gente tem esse cenário para esse mercado. Os estoques norte-americanos
da safra 21-22 vão ficar apertados, vão ser pequenos estoques de passagem para começar a safra 22-23, e a gente vai ter uma safra lá nos Estados Unidos que ainda carrega algumas incertezas, mas vai ser uma safra de, no máximo, também de acordo com os especialistas, de 126 milhões de toneladas. Caso esses 126 milhões se confirmem, no melhor dos cenários, eles não são suficientes para trazer certo alívio para as cotações, tá? Então, o quadro global de oferta e demanda de soja ainda é apertado e ainda está desequilibrado. É por isso que os preços estão também subindo. E há essa preocupação toda com, claro, a questão do clima nos Estados Unidos, o desenvolvimento da safra. A gente passa de 60%, se aproxima de 70% da área plantada com soja nos Estados Unidos, o que já exige um monitoramento maior ainda da questão climática para a gente entender como é que vão se desenvolver as lavouras norte-americanas, e tem toda a questão cambial, a questão financeira, o movimento dos fundos e, claro, as notícias que se referem ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que pegam direto no trigo, resvalam no milho e vão esbarrar na soja. Mais do que isso, vamos ter que olhar os derivados de soja. Por quê? Quando a gente fala de óleos, Fabiola, atenção agora, a gente tem um quadro ainda de oferta muito desajustado, né? A gente tem pouca oferta de óleo nesse momento. E isso, não estou falando de óleo de soja, eu estou falando de vários e vários óleos vegetais. Quem encabeça esse movimento é o óleo de palma, que é o óleo mais consumido no mundo, né? De maior produção e de maior, naturalmente, maior consumo. E embora a gente tenha uma limitação de demanda na China, né, um recuo de demanda na China, na própria Índia, que é a maior importadora global de óleos, a gente tem ainda preços historicamente altos para o óleo, são as máximas históricas para diversas origens ali, né? Óleo de palma, óleo de soja, mas também óleo de girassol, a gente está sem a oferta da Ucrânia, que é a maior do mercado. Óleo de canola está na dificuldade porque tivemos quebra na safra de canola na última temporada. A Argentina teve um problema e não foi pequeno na safra 21-22 de soja, menos soja para processar, é a maior exportadora global de óleo de soja. Então, todo o quadro contextual e fundamental para os óleos de alta. O petróleo em preços ainda elevados, demandando mais dos biocombustíveis. Estou falando de mais soja para produzir biodiesel e mais milho para produzir etanol. Então, tudo isso se junta e dá esse quadro de sustentação para os óleos vegetais, ok? Para o farelo, a gente tem uma subida do farelo hoje, que nesse momento é de... Vou dar o refresh na página para eu não cometer o mesmo equívoco da hora do café, né? O farelo de soja agora sobe 0,8% no primeiro contrato, $416 por tonelada curta. As margens das indústrias processadoras aqui nos Estados Unidos, até mesmo na Argentina, estão muito boas, e o farelo ele vai ter uma relação próxima com o trigo. As altas do trigo, que agora passam de 1%, ou já se intensificaram, passam de 1,3%, né? Elas refletem bastante rapidamente nessa condição aí do farelo também, por conta dessa composição das rações, da alimentação animal. Então, tudo isso vai se complementando e a gente vê, portanto, essa condição da soja em alta, tá? Olha só o que diz o Vanin ainda. A China precisa cobrir boa parte da sua demanda de agosto, setembro e outubro. O produtor americano está quase 95% vendido e o brasileiro vai chegar nos 70%, logo, logo. Ou os prêmios ou o câmbio terão que fazer o trabalho de tirar a soja das mãos do produtor brasileiro. Os negócios aqui no Brasil estão contidos quando a gente fala do mercado de soja, e os prêmios estão bastante elevados, principalmente para o segundo semestre. Quando a gente olha para o agosto, a gente está falando de um prêmio acima de $2 sobre os valores praticados para a soja na Bolsa de Chicago. Então, são prêmios também consideráveis, né? São prêmios interessantes ali, tá? Mais do que isso, ouça. Por enquanto, o que vem tirando a soja da mão do produtor é a colheita de milho e a necessidade de fazer caixa e espaço. Se lembram que lá atrás eu falei, o produtor vai entrar num dilema de armazenagem. Segura o milho, vende a soja, segura a soja, vende o milho.
né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O que você vai fazer? Vai vender milho na boca da colheita, que ainda vai ter um preço interessante, ou vai entregar a soja e especular com o milho, né? Então, chegou essa hora, né? E aí o produtor tem que ter uma estratégia para passar por isso. Em muitas localidades do Brasil, o produtor também não sabe se vende soja agora ou se o canal de exportação vai fechar. No entanto, do Mato Grosso do Sul para baixo, a história é outra. A presença das cooperativas torna essa pressão bem menor. Então, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem essa situação, o próprio Mato Grosso do Sul, que tem uma atuação forte das cooperativas na compra de soja, já tem um outro quadro. Mas, ainda assim, tem essa pressão e a gente precisa, vai tentando entender. Aí quer mais uma notícia boa para os preços da soja? A gente tem. O maior cliente da soja brasileira vai muito bem, obrigado. Preços do suíno na China continuam girando perto das máximas de um ano. O governo chinês anunciou mais uma rodada de 40 mil toneladas de compra de carne suína. Está enxugando o mercado para melhorar ali o quadro para os suinocultores, né? O preço do suíno continuou subindo e os preços do milho continuam caindo. A relação de troca melhorou e aí a gente vai ver, então, essa melhora na suinocultura. Melhorou a suinocultura, melhorou a margem, a China vai comprar mais soja. Ontem veio ao mercado, comprou 132 mil toneladas dos americanos, sendo metade da safra velha, metade da safra nova. E hoje tem as vendas semanais para exportação. Vamos ver se já saíram? Aí a gente consegue trazer um quadro para vocês também. Acho que ainda não. Vamos buscar aqui no Twitter, que às vezes é mais rápido, né? Aí a gente consegue trazer já essa informação para vocês em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver se eu tenho. Agora é a hora, né, de saber se a jornalista é boa mesmo. Será? Será? Eu ainda não tenho as expectativas, mas vamos ver se a gente já tem os números. Ah, olha a jornalista completamente confusa. Essas vendas vão ser reportadas, senhoras e senhores, amanhã. Por quê? Por que ainda não temos? Porque elas vão sair só amanhã, porque foi feriado na segunda-feira nos Estados Unidos. Aí eles alongam, por mais que hoje não seja feriado, esses números deveriam sair hoje, eles alongam a divulgação do relatório para o dia seguinte. Né? Oi, Carla Mendes, né? Ficando aí, ó, vendida ao vivo, senhoras e senhores. Mas, né, sinal de que sei o que estou dizendo, né? Porque senão eu falaria, não saiu, né? Amanhã tem. E aí eu trago para vocês em primeira mão, tá? Prometo, senhoras e senhores. Bom, então temos esse quadro da demanda ajudando no suporte importante aos preços da soja, não só na Bolsa de Chicago, mas também no mercado brasileiro, tá? Claro que a gente vai ter a pressão do dólar, o dólar inclusive hoje testou os 4,80, agora vem um pouquinho para baixo, 4,79 é a cotação do momento, 0,3% de baixo, tá? Para o milho, o quadro é muito semelhante, já dei os destaques aqui para a Bolsa de Chicago, que ajuda a pressionar as cotações em relação ao mercado internacional, e em relação à soja também é importante a gente entender que essa relação soja e milho para o produtor americano ela é completamente importante para a formação e o andamento dos preços na Bolsa de Chicago. E quando a gente olha para o milho, hoje é um dia de recuperação, de fôlego, né? Depois das baixas fortíssimas que teve ontem, mais de 20 pontos de queda, e também acompanhando as altas do trigo. O julho tem 7 dólares e 36, o setembro 7 dólares e 7, o dezembro 6 dólares e 95, março 6 dólares e 99. As altas no milho são tímidas, variam de 3,5 pontos a 5,5 pontos. No trigo, antes da gente falar do trigo, vamos olhar para a B3, para o milho na B3. Julho, 87 reais e 34 centavos por saca. Hoje o milho também está tentando recuperar o fôlego, porque veio pressionado aí nos últimos dias, acompanhando Chicago e o avanço da colheita da nossa segunda safra, né? E quem foi? O Riquelme, que me pediu o Goiás, né? Vamos abrir já para você, tá? Vou até puxar aqui as informações do Vlamir Brandalize para a gente falar sobre isso. Setembro, R$ 90,61, alta de 0,9%. O novembro, R$ 92,71, alta de 0,5%. E o janeiro, R$ 95,15, tá? Por saca. Então, temos um quadro de pressão para o milho agora, mas preços ainda em patamares interessantes, tá? Porque assim como é o caso do café,
por exemplo, o quadro global de milho, ele também está desajustado, também está passando por um momento de necessidade de equilíbrio, que não vai chegar na safra 22-23, porque a gente vai ter uma oferta global menor do que a da safra passada. A Ucrânia é importantíssimo exportador de milho, está fora do mercado. A China teve problemas na sua safra. A gente vai começar a exportar milho para a China a partir do ano que vem, provavelmente. Então, tem um monte de pontas soltas aí que dão esse quadro fundamental positivo para os preços do milho brasileiro, né? Mas essas pontuais baixas, essas pontuais correções, elas vão aparecer, é inevitável, tá? É o mercado de commodities, acostumem-se, certo? Ó, colheita ganhando ritmo no Mato Grosso e poucas novas negociações, nos informa a Brandalize Consult. Vamos para Goiás. O comprador tá pedindo 75, o vendedor fala, entrego para você a R$ 85 por saca lá em Rio Verde, tá? Goiás. Então a gente tem aí essa diferença, tá? Entre a compra e a venda, Riquelme e amigos de Goiás, e a gente tá nessa toada, né? Vamos monitorar, certo? Mas fato é que neste momento, preços ainda bons, bem remuneradores, mas sentindo a pressão da segunda safra. Ok? Segunda safra está chegando e a gente já sabia que os compradores iam ficar mais ali. Será que a gente compra ou não? Vamos esperar a safrinha? Assim está se dando, tá? E para concluir o nosso comentário de mercado de grãos, já adiantei no começo do Bom Dia Agro, trigo subindo de 11,5 a 12,5 pontos de ganho, todos os principais contratos abaixo dos $11, dadas baixas intensas aí dos últimos dias, reflexo dessas especulações sobre o corredor de exportação ali nos portos do Mar Negro. Vamos ver se isso acontece. Lembrando, a reunião entre delegação russa lá na Turquia e representantes da ONU, naturalmente da Ucrânia, 8 de junho, quarta que vem. Eita, vai demorar. Até lá, é aquilo, cintos afivelados, porque o piloto sumiu já faz 100 dias. Bom, notícia importante da manhã dessa quinta-feira. Temos aí a divulgação do PIB do primeiro trimestre do Brasil, né? PIB do Brasil acelera e cresce 1% no primeiro trimestre. A gente tinha uma projeção de 1,2%, né, ali nas pesquisas dos especialistas. Então, chegamos a 1% de alta, portanto, nesse primeiro trimestre, tá? O que nos informa a Reuters já na manhã de hoje. O Produto Interno Bruto do Brasil registrou um crescimento de 1% no primeiro trimestre desse ano, acelerando ante o ritmo visto no fim de 2021, de acordo com os dados do IBGE. O resultado, de janeiro a março, ficou um pouquinho abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters, de um avanço de 1,2%. A atividade econômica brasileira encerrou o ano passado com um crescimento de 0,7% no quarto trimestre, né? Em relação ao primeiro trimestre de 2021, o PIB apresenta uma alta de 1,7%, contra a expectativa de 1,8% nessa base de comparação. Essa abertura total e completa, né, das atividades no Brasil, da economia, ela promoveu esse crescimento, então, de 1% no PIB. E, naturalmente, essa projeção ou essa confirmação, este crescimento no primeiro trimestre, ele vai mexer com as projeções de crescimento da nossa economia, do nosso PIB, para todo o ano de 2022. Para 23 já tem um quadro um pouco mais, não pessimista, mas mais neutro. Agora, para esse ano, a gente deve ter um crescimento aí considerável. Para os economistas, para os analistas mais otimistas, a gente pode crescer até 2%. Ainda temos projeções ali na casa de 1 a 1,5%, mas enfim, é um crescimento considerável, né? A gente está tratando de uma economia emergente, uma economia que vinha sofrendo agressivamente os impactos da pandemia, né? O tal do economia a gente vê depois, e aí a gente está se recuperando, a gente está tomando fôlego. Lembrando que boa parte dessa questão do PIB está muito ligada ao mercado do agro, tá? Bem como as nossas taxas de investimentos aí dos últimos meses. Então, é bem interessante da gente pontuar essas condições todas, ok? Então, é uma notícia importante da manhã de hoje, tá? Rússia remove cotas de exportação para alguns fertilizantes, diz a Interfax.
Importante informação também desta manhã de quinta-feira, você que também me perguntou sobre o mercado de fertilizantes, veja só, essa é uma notícia importante, tá? O governo russo removeu as cotas de exportação de alguns fertilizantes, segundo a agência de notícias Interfax, nesta quinta-feira. A extensão da cota não tarifária para fosfato de amônico, nitrato de sódio e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amônio foi considerada impraticável, veja, devido à baixa demanda de agricultores domésticos. Por quê? Porque tá caríssimo, né? A Rússia estabeleceu cotas para as exportações de fertilizantes de julho a dezembro, dizendo em comunicado na terça-feira que visa garantir suprimento suficiente para os agricultores domésticos. Então, estamos acompanhando, né? É completamente importante essa informação para entender para onde vai o mercado de fertilizantes. E estou aqui com essa sim, uma informação em primeira mão do senhor Jefferson Souza sobre o panorama nacional dos fertilizantes, tá? Semanal dos fertilizantes. Lembra que eu falei para vocês da ureia, né? Vou até buscar aqui a questão da ureia, porque para mim é uma dos principais destaques lá no mercado de fertilizantes, tá? Olha só, relação de troca milho 2023 com ureia. A relação de troca para o milho safrinha 23 sofreu uma melhora significativa ao decorrer do mês de maio. Em alguns casos, a retração foi superior a 34 sacas. Nesse caso, a queda dos fertilizantes foi fundamental para sustentar a retração no barter. Normal. Do lado dos preços do milho, em alguns momentos estiveram superiores a R$ 12 por saca para Sorriso, Mato Grosso. Dentre as matérias-primas, o maior destaque está para a ureia. Os preços do nitrogenado sofreram mais de 30% de queda em menos de 2 meses, o que proporcionou uma queda de 35 sacas na relação de troca, que chegou a ultrapassar 107 sacas de milho no final de março desse ano. A relação atual entre milho safrinha 23 e ureia está em 73 sacas. Ainda é superior à média dos últimos 5 anos. Entretanto, nos patamares atuais, o índice está muito próximo do milho safrinha 2020, graças a Deus. Então, são os primeiros sinais dessa queda nos preços dos fertilizantes, tá? Informação importante, como eu falei, já tem uma notícia bem detalhada para você sobre esse mercado aqui no Notícias Agrícolas. Fechado? Ó, para a gente finalizar, vamos passar ali pelos nossos comentários no YouTube, saber se eu deixei de responder alguém, né? Vamos lá. Bom dia, Carla, me diz a Neide Rosa, e para o Virgílio Moreira e para o Alex César, que estavam aqui me alertando sobre o áudio, sobre o café também. Bom dia, obrigada, viu, pessoal? Guilherme Pompeu também nos mandando bom dia. O Cleidson Clay sempre com a gente. E o Fernando Ellers, bom dia. Muito se fala em super safra no Paraná, mas a cigarrinha está derretendo grande parte dessa produção. Variedades que toleraram bem no ano passado, esse ano com mais de 50% de perda. Inclusive, os pesquisadores da Embrapa estão falando sobre isso, tá? Maioria dos tratamentos sem efeito são as cigarrinhas bem mais infectadas, pelo menos na minha região. Uma tragédia. É verdade, a gente sabe que está realmente muito difícil essa situação, Fernando, e depois sugiro que você acompanhe essa entrevista com os pesquisadores da Embrapa feita pelo Guilherme Dorigatti, tá? É muito simples, vou deixar aqui para você o caminho, ó. Menu, vídeos, milho, tá? O Luiz Carlos Leite, alguma informação sobre a liberação do Pronaf investimento? Ainda não, tá? Obrigada pela pergunta. Oi, bom dia, Carla. Sou o Sidney do interior de Reserva, Paraná. Gostei. Muita chuva por aí no Paraná? Tá chovendo, né? Bastantinho no Paraná. Balville Sequilhos, a soja vai subir? Dê a sua opinião. Pois é. Pessoal da Balville Sequilhos, a minha opinião pouco importa, né? Mas ontem nós tivemos uma análise bastante interessante do time da AgResource, pelo Rafael Mandarino, analista da AgResource, falando em soja na casa de $18 por bushel, tá? Vale a pena acompanhar e recuperar essa entrevista do Rafael Mandarino. Vou deixar aqui para vocês também, ó. Menu, vídeos, soja. Vai procurar pelo Rafael Mandarino, tá? AgResource. Por que a soja pode chegar aos 18 por bushel?
tá ali a análise do Rafael, tá? Bom dia, Carlinha. Ibaiti chegando por aqui. Cotação na mão com o preço da soja. Ali, Gelaine, eu imagino. Cigarrinha tomando conta da lavoura de milho por aqui. Tá difícil, eu sei. Samuel Cardoso. Bom dia. Novidades a respeito dos fertilizantes? Previsão de baixas? Aí, ó, já dei a boa notícia. Sapezal, Mato Grosso com a gente. Em nossa região, a colheita ainda tímida de milho. Ela tá começando, né? Estamos ali nos primeiros trabalhos de campo, primeiras informações, primeiras atividades acontecendo, né? Ainda não é de forma generalizada essa colheita, a gente sabe, mas a gente já tem um avanço aí e isso vai chegar ao mercado inevitavelmente, né? Bom, senhoras e senhores, são 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sigam acompanhando este portal que a gente vai te trazendo informações ao longo do dia. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Isso é determinante para que você fique ali recebendo os nossos alertas sobre as nossas programações ao vivo e continuem sendo, claro, os produtores rurais mais bem informados deste país, tá certo? Lembrem-se, hoje é o último dia para vocês votarem lá no Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agro, tá? Então o link tá na nossa bio, tá no nosso LinkedIn, tá em todas as nossas redes sociais. Vá lá votar no Notícias Agrícolas, nos nossos podcasts, nos nossos jornalistas, estão todos concorrendo ali, né, na categoria jornalista. Vocês já pensaram se é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar do Notícias Agrícolas? Eita, era aí um mês de festa. Um mês de festa. Então faça a sua parte, tá certo? Tô brincando, pessoal. Tem muitos profissionais, grandes colegas de trabalho ali concorrendo. E a gente quer só lembrar que isso tudo é reflexo da sua confiança no nosso trabalho, do seu comprometimento com a gente também, que está aqui comprometido em te levar informação responsável e de qualidade diariamente, né? Não é à toa que há 25 anos estamos no ar, né? Esse ano completamos, então, nossas bodas de prata. É graças a você que está aí do outro lado, tá certo? 9 horas e 57 minutos, boa quinta-feira para você, bons negócios, a gente volta a se encontrar amanhã. Até mais.